Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando a posição em que você está, procure livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 8, ainda que já tenha sido lido, todavia é interessante que façamos novamente leitura na palavra de Deus. Um pouquinho mais de retorno para mim aqui, querido. Enquanto você procura Daniel, capítulo 1 e versículo de número 8, eu quero antes externar minha alegria de poder retornar a esta casa, a este altar. É para mim um privilégio estar entre vós. Cumprimentar nosso amigo, nosso líder no estado do Rio Grande do Sul e pastor presidente dessa igreja, pastor Joel Michel e a irmã Raquel. Deus abençoe este homem, esta mulher de Deus, que Caxias tem o privilégio de ter tamanha liderança nesta cidade. É muito bom estar ao seu lado, pastor Joel. Eu também quero cumprimentar o irmão Luiz Carlos e a irmã Shirley, líderes de jovens, e que Deus continue a vos abençoar, já agradecido pelo tratamento, o carinho, a recepção que eu tenho sido alvo. Meus amados, vamos ler Daniel, capítulo 1, o versículo de número 8, glória a Deus, está assim escrito na palavra do nosso Deus. E diz o texto de Daniel, capítulo 1, e o versículo de número 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém, amados? Eu quero pregar esta noite debaixo do tema resgatando valores perdidos. Amém, queridos? Retorne por bondade ao seu lugar de assento. Glória a Deus. O tema deste congresso, ele gira em torno de valores que são inegociáveis. Todavia, amados, quando a gente fala de valores, lembremos que nem sempre está tudo bem no que tange a juventude, no que tange o nosso serviço espiritual. Há muitos valores que infelizmente não estão nos lugares devidos. Isso não é culpa de Deus, nem do pastor, nem do líder. Acontece que existem valores que estão distribuídos neste mundo afora, nas ruas, nas casas, até dentro das igrejas, em lugares muitas vezes ilícitos, mas valores que escaparam dos vãos dos nossos dedos. E quando eu olho para a palavra de Deus, e sabendo eu que estamos em um evento, em um congresso de jovens, e eu tenho uma juventude aqui à minha retaguarda, é preciso levar em consideração de que a Bíblia, quando fala em jovens, e fala algumas vezes, e pelo menos nesta noite de abertura, eu quero passear um pouco por dentro da Bíblia e tentar garimpar valores, pensar valores que estão perdidos, e nós precisamos entender que é tempo de ressignificar, de reajustar coisas, de apertar parafusos, para que tudo se encaixe perfeitamente no seu devido lugar.
Meus amados, quando eu olho na Bíblia a palavra jovem, do seu hebraico bíblico, são 3 consoantes hebraicas que formam a palavra Naar. Naar quer dizer jovem no texto do hebraico bíblico. E você sabe que essas 3 letras, Nun, a letra Aim e a letra Reish, juntas, elas compõem a palavra Naar, que significa jovem. Agora, o hebraico bíblico, ele é uma língua, é um idioma que ele tem a sua origem um tanto material. Por exemplo, na primeira letra, que é Nun, ela significa vida. Lá no proto-hebraico, ela tinha o significado, ou melhor dizendo, o formato de um peixe ainda pequeno, de um peixe que ainda está em formação. Então, eles chamavam aquilo de vida. E a segunda letra é Aim, que quer dizer olhos. E a terceira letra é Reish, que significa cabeça. Quando você junta a palavra Naar, que significa a primeira letra vida, a segunda letra olhos, a terceira letra cabeça, eu repito, a primeira letra quer dizer vida, a segunda letra quer dizer olhos, a terceira letra quer dizer cabeça. Eu aqui aprendo que a tua vida, ela será construída, moço e moça, dependendo muito a tua vida. A primeira letra quer dizer vida, a segunda olhos e a terceira cabeça. Ou seja, quando eu vejo olhos, aonde você foca, aonde você focar na tua vida, isso alimentará a tua cabeça, que trará vida e vida com abundância para o teu futuro. Deus que pôs na Bíblia a palavra jovem compondo a letra Nun, a letra Ain e a letra Reish, significa que muito do teu futuro vai se determinar do tanto que você foca, ou naquilo que você põe o teu olhar, naquilo que você põe como objetivo de vida, alimentará a tua cabeça. Ou seja, aquilo que você pôr os olhos na sua vida, repito, aquilo que for o teu foco, determinará se você vai ter vida, ou se você será cabeça, ou não será cabeça, ou será cauda. Mas ainda bem que eu prego para uma juventude inteligente e espiritual, que podiam estar nas baladas nesta noite, poderiam, quem sabe, estar em outros lugares ilícitos, mas eles estão focando, pastor Joel, naquilo que é lícito, naquilo que é bom, naquilo que é de boa fama, naquilo que é amável, naquilo que é puro. Isto significa que vocês terão vida e serão cabeça nesta terra e não cauda. Quem crê nesta palavra, glorifique a Deus. Aleluia! Amados, eu quero aqui tecer alguns comentários a respeito do texto base para este congresso. Eu creio que eu devo explorar isso também amanhã, mas vamos dar uma introdução em Daniel 1 e versículo 8. A Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não contaminar-se com as iguarias do rei. Amados, o que eu quero chamar aqui a sua atenção é que a palavra contaminar-se no hebraico bíblico, Gaal, ela está no tronco verbal itip,
itipael. O que é isso, pastor? Quando um verbo no hebraico são 7 troncos verbais, 68% dos casos é no tronco kal. Sobrou muito pouco para o resto de 6 troncos verbais no hebraico. Mas esta palavra, contaminar-se, está no itipael, que significa quando o sujeito, ele sofre sobre si mesmo, ou ele aplica sobre si mesmo a ação do verbo. Não é ninguém que está aplicando sobre Daniel, não é Nabucodonosor, não é Deus, não é Satanás, não é demônios, é ele mesmo que propõe no coração dele a não se contaminar. Sabe o que a palavra gaal, contaminar-se, quer dizer se sujar, se manchar, apodrecer, contaminar. Mas Daniel está dizendo, esse negócio aí não é com Deus, esse negócio não é com Satanás, isso não é com terceiros, isso não é com invejoso, isso não é com fofoqueiro, isso é comigo mesmo. É eu que preciso decidir, está dizendo Daniel, a não me sujar, a não me contaminar, a não me corromper. Meus amados, infelizmente por aí existe um problema, pastor Joel, e o senhor é uma liderança na nossa igreja. Muitos de nossos pregadores pregaram tanto sobre demônios, mas na verdade, amados, eles existem, eu não nego. Paulo os cita mais de 21 vezes nos seus escritos, obviamente neotestamentários, mas 42 vezes, o dobro de 21, Paulo fala de natureza carnal, ele fala da nossa velha e vã maneira de viver. Eu vivo pregando na igreja onde tenho, por misericórdia e bondade divina, o privilégio de pastoreá-los, e eu vivo dizendo que tem muita coisa que culpa não é do inimigo, a culpa não é dos demônios, a culpa não é de ninguém terceirizado, mas é nós mesmos que somos culpados pela nossa fragilidade espiritual. Amados, a Bíblia está dizendo que Daniel, ele propôs no coração não contaminar-se. Ele está sofrendo sobre si a ação do verbo. Nada a ver com Deus, nada a ver com Satanás, nada a ver com demônios, nada a ver com gente invejosa, não. Tem coisa que é você que propõe, tem coisa que é você que define. Meus amados, eu creio que nesta noite novos propósitos vão começar a nascer em corações aqui nesta igreja. Quem crê nesta verdade, glorifique a Deus. Agora, o que eu acho interessante, mais retorno, meu amado, quando eu acho interessante é que Daniel, amados, ele era um valor, que ele não estava lá perdido em qualquer esquina. Ele conseguiu não se contaminar em um contexto que favorecia ele se contaminar. Ele estava na Babilônia. Eu sei que você sabe disso, mas parece que a gente esquece de pensar onde estava inserido Daniel. Era a Hollywood daqueles dias, era a Babilônia, o maior império
império da terra, amados. E isso é bíblico. Você sabe que na imagem que Nabucodonosor sonhou da estátua, lá do livro de Daniel, a cabeça de ouro era a Babilônia, depois o peito eram os medos e os persas, o abdômen era Alexandre o Grande da Grécia, e as pernas era a Roma Oriental e a Roma Ocidental, capital Bizâncio e capital Roma. Agora deixa eu lhe dizer, até a própria Bíblia chamará a Babilônia de a cabeça de todos os impérios. Dentre os homens foi o maior império da terra. Todavia, não será o maior império da terra, porque esse mesmo Daniel que disse: ó rei Navru-Radetizar, eis aí o nome babilônico de Nabucodonosor, que isso é uma tradução do nome. Navru-Radetizar era o verdadeiro nome dele. Daniel disse: o Senhor é o cabeça de todos os impérios, mas eu vi uma pedra descendo do céu, sem auxílio de mãos. O apóstolo Pedro chamou ela de a pedra eleita e preciosa. Quem nela crê não será confundido. Só quem crê nesta pedra glorifique a Deus. Tem muita gente que quando está na prova, ele é fiel. Quando está andando com a sua bicicletinha, a sua bike, talvez é a única coisa que ele tem para se locomover. E tem gente que quando tem uma passagem de ônibus coletivo urbano, talvez aquilo é o único veículo dele que ele consegue se locomover na cidade. Aí ele é fiel. Aí ele jejua, aí vem para o ensaio, aí não perde culto de jovens. Agora eu quero ver ser fiel na Hollywood daqueles dias. Tudo que Daniel queria, ele tinha diante dos olhos dele. Ele estava na Babilônia, repito, o maior império da terra. Mas ali Daniel, ele conjugou sobre si mesmo o propósito de não se contaminar. Tem gente aqui que talvez a única coisa que tem é um coletivo urbano para se locomover. Nem teu não é da prefeitura ou é da empresa de ônibus urbano. Mas eu quero crer, amados, que mesmo quando Deus te levantar, quando você estiver nas maiores universidades, você estiver nos maiores postos de trabalho, de profissionalismo desta terra, eu quero ver você ser um Daniel lá e continuar sendo fiel ao Deus lá de Jerusalém. Sabe o que eu aprendo, amados? Quem foi fiel a Deus em Jerusalém consegue caminhar para a Babilônia sem esquecer o Deus de Jerusalém. Eu vou provar para você que Daniel, ele não esqueceu o Deus de Jerusalém. A Bíblia diz que 3 vezes por dia, pela manhã, oração de Shacharit, ao meio-dia, a oração de Minchá, ao final da tarde, a oração de Arvit, 30 minutos pela manhã. A primeira oração simbolizava Abraão, a segunda oração do meio-dia, Isaac, a terceira oração, irmã Raquel, do entardecer, representava Jacó. Ele estava lá na Babilônia, mas ele abria a janela para o lado, para o lado, para o lado, para o lado de Jerusalém. Sabe o que eu aprendo, irmão Luiz? Sabe o que eu aprendo?
aprendo, existe uma geração por aí que não tem lado definido, que não tem lado definido, que não tem lado definido. Havia janela para o palácio, havia, quem sabe, janela que estava para as universidades da Babilônia, tinha janela virada para a balada, tinha, mas a janela que Daniel escolheu era a que estava virada para as suas raízes, era para que estava virada pelas suas raízes. Eu quero nesta noite lhe dizer, amados, não importa onde Deus vai te colocar um dia, mas não esqueça da tua Jerusalém, não esqueça das tuas raízes, não esqueça da sua identidade, não esqueça daqueles que vieram antes de você. Oração de Abraão, de Isaac e de Jacó. Oração de Shacharit, Minchá e Arvit. 3 vezes por dia ele orava. Sabe por quê? Porque Deus fazia ele lembrar que ele não havia descido de paraquedas naquela geração. A vaidade nunca subiu no coração de Daniel. Sabe por quê? Embora naqueles dias ele era de fato o homem mais importante da terra, mas quando ele orava, ele pensava: antes de mim teve um Abraão, antes de mim teve um Isaac, antes de mim teve um Jacó. Sabe o que isso significa? Isso vem, pastor Joel, para nos humilharmos e saber que você não caiu de paraquedas nessa juventude, não. Você pode ter uma voz linda, você pode ter uma boa oratória, você pode tocar bem o seu instrumento, você pode ter soprano, você pode ter tenor, mas antes de você passou aqui Abraão, passou aqui Isaac, passou Jacó. Ei, só quem está comigo, esta igreja tem história. Existe uma geração na Babilônia que precisa ser preservada. Não era o caso de Daniel, mas talvez era o caso de muitos. Nesta geração é o caso de muitos. Amados, quem sabe amanhã eu posso investigar mais e pregar mais sobre Daniel, mas o propósito desta noite é resgatar valores perdidos. Primeiros valores são aqueles que eu já preguei, que são aqueles que estão em evidência na Babilônia dos seus dias. Tem gente por aí na Babilônia, andando com carro importado, cursando faculdade na UCS, quase se formando, bom emprego, mas está perdido. Se Daniel vivesse nos nossos dias, ele estava sentado em uma dessas cadeiras, abrindo a boca e dando glória a Deus. Sabe o que eu acho lindo em Daniel? Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia nunca esteve no coração de Daniel. A Bíblia diz que ele propôs no coração, guarda o teu coração, vai dizer a Bíblia em Provérbios. Eu quero crer que Deus está levantando uma geração que pode estar no pedestal, pode estar em evidência, mas não se corrompe. Só quem não se corrompe glorifique a Deus. Resgatando valores que estão perdidos, antes de ser valores inegociáveis, mas existem valores que estão perdidos e a gente precisa lembrar deles. Existe, irmã Shirley, valores que estão perdidos nas ruas de Caxias do Sul.
Existem valores que estão perdidos. Existe gente que não está aqui, mas deveria estar. Tem talentos, cantam, pregam, deveriam estar servindo a Deus, mas estão perdidos. Mas ainda bem que pisou na terra um homem, que ele era caçador de valores perdidos. O nome dele é Jesus de Nazaré. Lavasse a candaraia. Oh glória. A Bíblia diz, e eu não vou pregar nenhum texto assim extra bíblico, eu vou pregar-lhes a simplicidade da palavra de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, que estava havendo um féretro, e um jovem, vai dizer a Bíblia, estava indo para ser sepultado. Amados, a Bíblia diz que tocou Jesus o esquife, ou seja, a maca onde aquele jovem morto agora estava sendo conduzido. Sabe qual era o destino dele? A cova. Qual que era o caminho dele? A rota. O GPS dele levava para a cova. Mas ainda bem que a Bíblia diz que Jesus tocou. Aleluia. Ah, pastor Joel, precisava Jesus tocar? Não. Ele tocou para ressuscitar Lázaro? Não tocou. Mas por que para ressuscitar aquele jovem ele tocou? Sabe, eu me pego nos detalhes, amados. Tem coisa que a mão de Deus tem que agir, porque eu acredito que a Bíblia diz parando, irmã Raquel, diz o texto, parando os que o levavam. Então tinha gente que estava segurando. Eu vou falar alça para você entender, porque naquela época era uma maca, mas tinha gente segurando ali as laterais daquela maca. Lá estavam os amiguinhos dele, porque nem pai ele tinha mais para conduzir ele para a cova. A mãe estava desolada, chorando, mas a Bíblia diz que estavam levando ele. Jesus parou eles. Ei, às vezes você tá cheio de amiguinho no Instagram, você tá cheio de amiguinho na universidade, você tá cheio de amiguinho, mas são amiguinhos que estão te levando para dentro da cova. Existe muita mão que te abraça, muita mão que te dá tapinha nas costas, mas são mãos que carregam a alça do caixão para o sepulcro, até que um dia o cordeiro coloca a pata dele, até que um dia o cordeiro coloca a mão e diz assim: as mãos que estão ajudando a enterrar vão ver a minha mão tirar da cova. Eita, uramanduracantureia, adagabagassuramantuderraua. Eia, olha, eu tô vendo uma juventude bonita aqui, mas a gente que é pastor sabe, estar dentro desta camiseta não livra a tua situação espiritual. Parabéns pela camiseta, parabéns pela música, mas eu que sou pastor de igreja também sei que você pode estar num coral e muitas vezes está indo em direção para a cova. Você pode muitas vezes está indo em direção da rua. Você veio aqui por pressão do pai, por pressão do teu líder. Você veio aqui porque a tua mamãe disse: vai para aquele coral. Tem muitas mãos querendo te enterrar, mas esse congresso, o leão da tribo de Judá vai dar com os dois pés. Você vai parar. O teu lugar não é cova. O que Satanás tem para você é cova, mas esta noite o féretro vai parar, o velório vai ser interrompido, Deus vai tirar. Eu vou dar 30 segundos. Eu vou dar 30 segundos para você abrir a boca.
Abacalavras, amanto da calavacanta. Agora olha para cá. Você sabe que o texto diz que Jesus tocou e disse para aquele jovem: a ti te digo. Está no singular. É Jesus dizendo: a ti te digo. Eu orei a Deus, e olhando para as letras da Bíblia, e elas vertem azeite, eu disse: Senhor, precisava o Senhor olhar para o moço e dizer: a ti te digo, porque é quase uma redundância, nós do português, né? Se é eu que estou falando contigo, só pode ser eu, né? A ti te digo, claro, é eu que estou falando. Mas por que a Bíblia é cheia de redundância? As professoras do português ficam indignadas, por que isso está na Bíblia? A ti te digo. Eu orei e o Espírito Santo falou comigo. Sabe qual era o problema desse jovem? Ele dava ouvido para todo mundo, mas quem ele tinha que dar ouvido, ele não dava. Eu perguntei: quem? A mãe. Ele escutava todo mundo. Ele escutava o amigo que caçava Pokémon com ele. Ele escutava o amigo do Roblox. Ele escutava o amigo que jogava sinuca com ele. Ele escutava o amigo da maconha. Ele escutava o amiguinho da balada. Mas ele nunca escutou a mãe dele. Como é que tu sabe disso, pastor? Porque o texto diz: e Jesus pegou ele e entregou para a mãe. Aí você pensa assim: pastor Diogo, preste atenção nas coisas que a Bíblia narra. Se a Bíblia diz que o moço foi restituído para a mãe, é porque mesmo quando ele estava vivo, aquele moço já não era mais da mãe. Eu vou pregar só para aquela irmã que deu glória. Ela entendeu. Este congresso vai ser marcado, sabe por quê? Porque tem jovens que vão voltar a obedecer pai e mãe. Desta juventude vai ser reajustada. O Nazareno está chegando em Caxias com a caixa de ferramenta aberta. Te prepara, quem mais te amava vai ter você de volta. Aquela mãe tinha perdido o marido e tinha perdido o filho. Nem vivo era mais dela. Mas ainda bem que Jesus passou lá em Naim. Hoje ele está passando aqui por Caxias do Sul. Vai ter jovens que estavam indo para a cova, mas vão voltar para o seu lugar. Ei, só quem está voltando para casa, só quem está voltando para onde nunca deveria de ter saído, só para quem está voltando para as pessoas que mais te amam. Abre a boca e glorifique a Deus. Resgatando valores que estão em cenários favoráveis, Babilônia, Daniel. Valores que estão perdidos pelas amizades, o jovem de Naim. Terceiro, valores que estão morrendo dentro do quarto.
Lhe mostro na Bíblia. A Bíblia fala que certa feita, um homem chamado Jairo, glória a Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de número 54. Quando Jesus volta da região de Gadara, uma mulher que há 12 anos estava padecendo de um fluxo de sangue. A Bíblia não diz, a tradição chama de Verônica, uma mulher de Cesareia de Filipe, 12 anos, mas ela tocou em Jesus, ela tocou na orla, no cordão azul que ele trazia nas suas vestes, e isso vai ter que eu vou pregar outro dia. E a Bíblia diz que foi estancada a sua hemorragia. Ela tinha 12 anos de sofrimento, e dentro da casa de Jairo tinha uma jovem adolescente com 12 anos. Quando Jesus é atrasado por aquela mulher, a menina que ainda respirava, mas quando agora Jesus está a caminho da casa de Jairo, as empresas funerárias eram rápidas. As carpideiras contratadas para chorar em velório já estavam chorando serviço fúnebre de qualidade. Estavam chorando em torno do corpo da jovem. Alguém disse para Jairo: é tarde demais. Não incomodes o mestre, a tua filha está morta. Tem muito mensageiro por aí dizendo que a tua filha está morta, que teu filho está morto, que teu casamento está arrebentado, que você não canta nada, que você não tem ministério, que você não era para estar aqui. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: a última palavra não é dos repórteres de Satanás. A última palavra é do carpinteiro de Nazaré. A menina estava morrendo, diferente do filho da viúva de Naim, aquele na rua, ela dentro de casa. Os quartos estão matando mais que ruas hoje em dia. Os quartos estão matando. É fotinho de nudes para aquele miserável, endemoniado que lá do outro lado conseguiu ludibriar uma moça. Quantas moças perdidas dentro de um quarto. Quantas depressivas dentro de um quarto. Quantos moços deprimidos atrás de uma tela. Hoje existe uma geração morrendo dentro das nossas casas. E você que é da outra geração ainda diz assim: meu filhinho está lá no quarto, meu bebê está lá no quarto. É, mas o bebezão está fazendo besteira lá no quarto, atrás de uma tela, entrando naquilo que não deve entrar, acessando o que não deve acessar. Está morrendo, está morrendo, está morrendo, está morrendo, está morrendo. Mas esta noite a tua casa vai virar a casa de Jairo. Esta noite, Shabacanturácia, chamada Gamanto, o cordeiro entrou naquele quarto e disse para aquela menina, Talita, aramaico, Talita cumi, levanta-te, menina. Sabe por que ele disse cum? Em hebraico é levantar. Cumi, levanta-te para ti. Levanta-te. Eu aprendi na Bíblia
Aprendi com Deus que qualquer palavra, por mais insignificante que tu acha, não está na Bíblia de forma obsoleta ou ultrapassada. Está ali porque existe um mistério. Porque Jesus disse: levanta-te. Porque tudo que ela escutava era para derrubar ela. Tudo que ela escutava era desânimo. Quem sabe na escola ela sofria bullying. Era a cor do cabelo, era as espinhas, era o vestido, era a religião dela. Eu preciso lhe informar que o pai dela não era traficante. O pai dela, ele era o chefe da sinagoga. Ele era o responsável pela sinagoga de Cafarnaum. E quem sabe muita gente na escola dizia: lá vai a crentinha, lá vai a menina que é toda religiosa. Ah, vamos na balada? Tu não pode, né? Tu é filha do Jairo. Ah, tu é religiosa, você não pode ir pra balada porque tu é filha do Jairo. E aquela menina foi morrendo dentro de casa. Tudo que ela ouvia, penso eu, jogava para baixo, para baixo, para baixo. Mas um dia o verbo entrou dentro do quarto dela e disse para ela: levanta-te. E disse para ela: levanta-te. Eu quero crer que Deus está falando na minha boca. E a palavra que eu digo para você esta noite é: levanta-te. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar da depressão, da ansiedade, da tristeza, da baixa autoestima. Te prepara. Quarto que o cordeiro bate, ele entra, é só para levantar, para levantar. Quem pode glorificar, glorifique a Deus. Resgatando valores em Babilônia, valores nas ruas, valores dentro do quarto, valores dentro da igreja. Atos capítulo 20. Um jovem chamado Eutico, com tanto lugar para sentar justo na janela. Tem coisa que a Bíblia não explica, mas a gente entende porque tem o Espírito de Deus. E Paulo disse que quem tem o Espírito de Deus discerne bem a tudo, e por ninguém é discernido. Porque nós comparamos coisas espirituais com coisas espirituais. Por que que aquele moço chamado Eutico estava sentado na janela? Porque lá na janela ele via o coleguinho dele, quem sabe indo lá para a balada, indo lá para a mesa do bar, indo lá para o posto de combustível, com os amiguinhos, beber energético com cachaça, com uísque, e ele lá no culto. Ao invés de ouvir Paulo pregar, ele estava olhando para aquilo que estava do outro lado do templo. O corpo dele estava dentro do templo, mas os olhos, lembra da palavra Naar? Vida, olhos e cabeça. Os olhos dele estavam para as coisas lá de fora. Os olhos dele estavam para as coisas lá de fora. Amados, a Bíblia diz que ele caiu e morreu, mas para mim morto ele já estava. Já estava morto. Só pelo fato de estar na janela, querendo mais as coisas. Vai doer, mas eu vou falar. Eita! Aperte os cintos aí no teu banco.
Dê glória a Deus se você conseguir. Mas esta noite a caixa de ferramenta está sendo aberta. E a Bíblia diz que quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não dá para servir a Deus e servir a Baal. Não dá para amar dois senhores. Ou você ama, vai doer. Ou você ama um, ou você aborrece o outro. O muro já tem dono. O muro já é do Satanás. Então quem está sobre o muro já perdeu. Mas esta noite eu estou crendo que a janela vai ser lacrada. Vai ser lacrada. Deus vai levantar uma geração que vai gostar mais de olhar para o altar do que olhar para as coisas lá de fora. Só quem está comigo nesta palavra, abre a boca para glorificar. A Bíblia diz que ele caiu. E tentaram levantar o jovem. Mas Paulo orou. E a Bíblia diz que o jovem foi levantado vivo. Tem muita gente querendo levantar outros mortos. Tem gente que é convencido, mas não é convertido. Não adianta levantar o Eutico para voltar para a mesma velha vida. Ele precisa ser levantado vivo. Ele precisa ser levantado vivo. Só quem está entendendo o que Deus está falando. Eu quero verbalizar uma palavra profética. Deus vai levantar a gente viva. Deus vai levantar. Segura a mãozinha levantada para o alto. Receba esta noite. Eita! Começa a receber poder dentro da igreja. Ei, Deus vai te levantar vivo. Deus vai levantar pregador vivo. Deus vai levantar adoradores de verdade. Só quem crê nesta palavra. Shabacanto. Eu não sou de fazer isso, mas se você puder dizer pro moço, pra moça, pra quem tá do teu lado, diga pra ele, diga pra ela: o teu tempo de janela acabou. A janela fechou. Quando Deus lacra uma janela para o mundo, Ele abre uma porta na tua vida. Levante a sua mão. Eu quero profetizar que quando você lacrar a janela, Deus vai abrir a porta. Lacra a janela e Deus abrirá a porta. Resgatando valores que estão despreparados. Está na Bíblia. Evangelho de Marcos. Encerro. Capítulo 14. Versículo 51. Certo jovem o seguia. Quer dizer, Jesus, envolto num lençol, vê se pode, mas lançando mão dele, largando o lençol, fugiu nu. Provavelmente este jovem se trate de João Marcos, ainda que o texto não diga. Mas João Marcos, quando Jesus estava em seu ministério terrenal, não vou dizer vivo, porque vivo ele continua vivo. João Marcos não era ainda a testemunha ocular de Jesus assim tão convertido.
João Marcos, ele foi discipulado por Pedro. Tanto que Pedro vai falar, meu filho João Marcos, Marcos. Esse Marcos, escritor do Evangelho de Marcos, você sabe que o Evangelho de Marcos, na verdade, é o Evangelho de Pedro. Porque Marcos registrou o que Pedro contou para Marcos que via Jesus fazer. A igreja de Jerusalém era na casa de João Marcos. Mas o pastor da igreja era Tiago, o meio-irmão de Jesus, o mesmo da carta de Tiago. Não o irmão de João e não o menor, o filho de Alfeu. Era o Tiago lá perto de Judas antes de Apocalipse. Pastor da igreja de Jerusalém, endereço da igreja, casa de João Marcos, na verdade a mãe dele, porque a casa ela era ampla. Era uma família até não tão simples, porque tinha uma casa ampla, serviu de templo, visto que não havia igrejas construídas no primeiro século. Mas esse moço estava enrolado num lençol, e quando a coisa ficou mais estreita, o lençol caiu, ele escapou nu. Quanta gente parece que serve a Deus, parece que anda com Jesus, mas está só envolto no lençol. Só está envolto no lençol. Você sabe para que era usado o lençol? Para cobrir mortalha, para cobrir morto. Lembra quando Jesus foi sepultado? O que tinha sobre ele? Lençol. Como é que o jovem de Marcos 14 está seguindo? Enrolado no lençol. Sabe por que o lençol caiu? Porque ninguém que está andando perto de Jesus anda enrolado com lençol. Satanás tem um lençol para você, mas ele vai cair por terra esta noite. E o menino, o jovem, estava nu. Ele continuou nu, não, porque lá na frente, se trata mesmo de João Marcos, todos os comentários apontam para João Marcos. João Marcos se tornou um grande homem de Deus no futuro, a ponto de Paulo dizer em 2 Timóteo, traze-me a João Marcos, porque ele agora me é útil para o ministério. É útil, é útil, é útil, é útil. Quem andava desnudo, agora vai ser revestido. Revestido. Lucas 24:49. E sereis revestidos de poder. De poder. O inimigo quer uma geração nua, quer uma geração despida, mas Jesus está aqui para revestir. Só quem crê nesta palavra, glorifique a Deus. Resgatando valores que estão perdidos. Eu já encerro. Existe uma geração por aí que está bloqueada. A Bíblia diz em Marcos, capítulo de número 9, versículo 25. Havia um jovem que estava possesso de um espírito mudo e surdo. Não ouvia, não falava. Com todo respeito, aqui nem é uma questão de deficiência. Aqui é uma questão de espiritualidade maligna que estava se apoderando daquele rapaz. Existe uma geração por aí que não escuta mais nada, que não escuta conselho de pai, de líder, de pastor, de atendente de congregação. Existe uma geração bloqueada de ouvidos e bloqueada de boca, porque quando o teu time ganha, você faz barulho, mas quando o Messi entra em campo, você faz barulho. Quando o Maradona entrava em campo, você fazia barulho. Mas aqui quem está entrando é Jesus de Nazaré. Quantas pessoas têm boca, mas não falam para Deus?
Quantas pessoas têm boca, mas estão bloqueadas. Amado, você pode bloquear na rede social aquele falso amigo, aquele fofoqueiro, aquele invejoso, mas não bloqueia as coisas de Deus na tua vida. Jesus chegou para aquele jovem e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia, e nunca mais, e nunca mais, e nunca mais. Sabe por que Jesus disse nunca mais? Muitos ele expulsou demônios, ele não disse nunca mais, mas para aquele jovem ele disse: demônio, tu vai sair dele, e tu nunca mais, tu nunca mais, tu nunca mais. Às vezes tem demônio que obedece mais do que certo cabeçudo por aí, do que certo teimoso por aí. Jesus nem disse para o moço: não deixa o demônio entrar. Jesus falou logo com o demônio: demônio, tá vendo esse moço? Estou vendo. Nele nunca mais. Ah, pastor Diogo, eu não estou entendendo. Eu quero profetizar que Jesus está liberando uma palavra sobre os demônios que atormentam a tua mente, que atormentam a tua vida. Ei, o que você já passou na vida, o Cordeiro está falando aqui: nunca mais. Nunca a lágrima que tu derramou, nunca mais. Eu encerro resgatando valores dentro da casa de Deus. 1 Samuel 2:26. O jovem Samuel crescia diante do Senhor. O jovem Samuel não crescia na pontuação do Roblox. O jovem Samuel não crescia de seguidores na internet. O jovem Samuel não crescia de amiguinhos na boca de fumo. O jovem Samuel não crescia diante dos amiguinhos da balada. Ele crescia diante daquele que fez os céus e a terra. Eu não quero saber quanto você está crescendo na empresa. Eu não quero saber essa noite quanto está crescendo a poupança que o teu pai abriu para você. Hoje você está alimentando. Eu não quero saber quanto você está crescendo no meio das tuas amizades. A pergunta hoje é: como você, jovem, está crescendo diante de Deus? Fique de pé, eu quero estar orando por vidas. Lavaga bagaçu, oramando oramagacei, amaviaço biace bedegando condacei, amagabagodox aveveosei. Meu Deus, há uma presença. Pastor, mas isso é mensagem que se pregue no congresso, mas isso é mensagem raiz, é mensagem que bate, mas que também sara as feridas. Eu não sou coach, eu não sou ilusionista, eu sou só um pregador bíblico que acredita que Bíblia ainda resolve, que acredita que palavra ainda resolve. Turamacedere mandou Edamandou videcei, amasso decou videcei. Eu quero chamar pessoas, pode ser jovens aqui do altar mesmo. Se você sentir de vir diante desse altar e estar diante de Deus, faça isso. É teu propósito com Deus
Se tiver uma pessoa para mim orar, é por ela que eu vou orar. Se você quer lacrar a janela, vem aqui para frente. Se você quer crescer como Samuel diante de Deus, se você quer ver Deus levantar gente lá dentro do quarto, se você quer ver Deus tirando pessoas da rua, se prepara esta noite. Você não está aqui na igreja para andar enrolado em lençol. Não, hoje você vai ser revestido de poder do Espírito Santo. Savadagaço, derramar e camantor. Se o grupo quiser louvar, pode louvar. Chavesso de canto vedagaço. É o manto da camada cantalaia. Amevedovide, meu Deus. Eu não sei, mas eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Começa a abrir a sua boca agora e falar na língua do céu. Comanso da rau e canto. Estava eu quando um homem judeu viu a Pai, no nome de Jesus, começa a derramar poder esta noite. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra.